Sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e hoje a gente vai conversar sobre isolamento social e ganho de peso. A minha intenção, na verdade, já era ter gravado esse vídeo há mais tempo, desde que começou a história da pandemia, inclusive porque eu tenho recebido, principalmente em redes sociais, pedido de ajuda, pedido de orientação, mas assim como provavelmente você, eu também estava em pânico até então, né? Em pânico com essa situação de pandemia, com medo de me infectar, com medo de transmitir para as pessoas, para os pacientes, para minha família, com medo de transmitir para os meus funcionários, em dúvida se eu deveria liberar totalmente meus funcionários, né? A vontade é que sim, mas ao mesmo tempo eu não podia ficar sozinha, porque eu continuo trabalhando, a minha filha está em casa, né? As escolas todas foram liberadas, eu tenho atividade da minha filha para fazer da escola, eu tenho atividades da faculdade, a gente continua dando aula online, né? Através do ensino à distância. Então, assim, essas dificuldades pelas quais eu passei, eu tenho certeza que muitas das pessoas também passaram e, assim, eu precisei, né, ao longo desses dias aí, me acalmar e criar estratégias para poder sair dessa situação, para poder contornar essa situação, claro que na medida do possível, e a partir daí conseguir também ajudar outras pessoas. Então, nesse momento, eu tô gravando esse vídeo para compartilhar um pouco com vocês as estratégias que eu consegui visualizar, né, algumas delas aplicar no meu dia a dia e que eu consegui selecionar para ajudar a maioria das pessoas que estão numa situação parecida. Então, assim, a primeira coisa é a gente compreender o que nos leva a buscar mais comida, né? Então, a gente sabe que essa situação de medo, essa situação de insegurança, de não saber o que vai acontecer amanhã, né? Inclusive o que eu já comentei, o medo de se infectar, o medo de transmitir, até o medo de morrer, isso mexe muito com as nossas emoções, né? Então, o primeiro aprendizado é que ninguém está imune disso, mesmo quem estuda muito isso, por exemplo, né, eu estudo muito isso, eu me aprofundo nesse tema e eu não estou imune a isso, então isso é uma coisa inerente do ser humano, né, o medo, a emoção, o novo, né, aquela coisa que a gente não conhece, o desconhecido, ele altera muito as nossas emoções e isso diretamente altera a produção dos nossos hormônios, a produção de algumas substâncias aí que nos deixam mais atentos, né, mais em alerta, e essa alteração emocional, ela acaba levando a uma busca maior pela comida, né? Então, por quê? Porque a comida, ela nos acalma nessa situação, né? Ela nos dá um conforto. Então, isso acontece com todo mundo. E aí, sabendo disso, a primeira coisa é parar de se julgar, parar de se criticar, né? Entender que isso é um mecanismo natural, né? Infelizmente, o nosso organismo responde assim. E tem uma coisa a mais, né? Aconteceu aí um movimento dos supermercados, né, diminuírem aí os produtos, e aí, assim, muitas pessoas ficaram com medo da falta de alimentos, né, de faltar alimento, de não ter como comprar, de não ter o que comer, e aí isso faz com que a gente naturalmente busque alimentos mais ricos em caloria. Olha que interessante, né? Então, alimentos que a gente chama alimentos com alta densidade calórica, ou seja, que tem muita caloria. Geralmente, isso é carboidrato e gordura, tá? Então, isso é pão, é bolo, é sanduíche, é pizza. São alimentos que têm uma alta carga energética. Por quê? Porque o nosso organismo pensa assim, bom, eu preciso me preparar para uma situação de escassez. Então, eu preciso me alimentar do que tem muita caloria porque eu vou guardar aquilo ali, né? Essa caloria, ela vai demorar muito tempo no meu organismo e vai me proteger. Então, olha que interessante, né? O medo da falta, o medo da escassez, que era o que acontecia, né, muitos anos atrás, faz com que a gente busque alimentos que vão nos manter com muita caloria no organismo. E aí é por isso que a gente come
tudo o que engorda. Então, assim, nesse momento, eu acho que a primeira coisa é não se julgar, entender que isso tá acontecendo com todo mundo, absolutamente todo mundo, não se criticar, né, ter um pouco mais de compaixão por si, pelo seu corpo, né, até pela sua mente, pela forma como a sua mente está funcionando nesse momento, entender que isso é coletivo, isso não é uma coisa individual. E aí, nesse momento, tentar minimizar os danos. Eu acho que essa é a frase-chave, né, pra gente nesse momento. Minimizar os danos, ou seja, tentar tornar isso menos deletério pro nosso organismo. É muito difícil, né, a gente orientar nesse momento fazer dieta. Então, assim, mesmo eu considero que eu tenho uma rotina alimentar razoavelmente saudável, mas ainda assim eu tenho tido dificuldade de manter totalmente a minha rotina saudável de alimentação, né? Então é muito difícil, até muito injusto eu pedir para você neste momento fazer dieta, né? Fazer a dieta X ou Y. Então a gente precisa encontrar estratégias para a gente minimizar o dano no sentido de alimentação, né? No sentido dessa busca por esses alimentos muito palatáveis, muito ricos em gordura e carboidrato. Eu vou te dar um exemplo prático do que eu considero minimizar um dano nessa situação. Eu não tenho hábito de comer pão, né? É uma coisa que, assim, não tenho pânico de pão, como pão numa boa, mas não tenho hábito de comer. E eu tenho sentido uma maior necessidade de ingerir alimentos farináceos, né? Pão, bolo, nessa situação de pânico, aí nessa situação de ansiedade. Então, por exemplo, uma questão bem prática. Tinha um croissant inteiro na minha geladeira, e aí o que eu fiz? Eu olhei e me deu vontade de comer, eu cortei na metade, eu abri e eu recheei com proteína, né? Então eu coloquei um queijo e um peito de peru. E aí tostei e comi metade desse croissant recheado com proteína. Seria o ideal comer um croissant? O croissant, ele é uma massa super gordurosa, né? Então ele é super calórico. Então, assim, realmente não seria o ideal comer um croissant. O croissant, eu adoro croissant, mas assim, eu como muito eventualmente, porque eu sei que ele é uma coisa deliciosa, ele é super saboroso, e se a gente deixar, a gente vai comendo. Então, até como uma forma de proteção, eu evito ter o hábito, né, a rotina de comer. Mas eu tive vontade de comer, e aí o que eu fiz? Eu cortei a metade, porque aí eu já tô reduzindo aí as calorias à metade, e eu recheei com proteína. Qual que é a intenção de rechear com proteína? A gente sabe que a proteína, ela nos mantém maior tempo saciados, né? Então, a ideia de rechear com a proteína é que se eu não recheasse, se eu comesse o pão puro, né, a massa pura, que aí seria praticamente só carboidrato ou mais carboidrato, logo eu teria fome, né? Então ali dali 1 hora, 2 horas, poderia me dar fome novamente, pela forma como o carboidrato puro, o carboidrato simples é metabolizado no nosso organismo, né? Então, isso faria com que eu tivesse fome logo em seguida. Então, a ideia de rechear com a proteína é você diminuir a relação proteína-carboidrato, quer dizer, aumentar a relação proteína-carboidrato, ou seja, diminuir a relação do carboidrato em relação à proteína. Então, é como se eu tivesse tornando aquela minha refeição um pouco mais low carb, né? Claro que, né, assim, né, na teoria não é exatamente assim, né? A gente já comentou aqui nas redes sobre low carb, quem já assistiu já entendeu mais ou menos como é que funciona, mas o que eu tô fazendo? Eu tô alterando a relação proteína-carboidrato, aumentando proteína, diminuindo carboidrato relativamente, para poder tentar me saciar por mais tempo e aí ficar mais tempo sem beliscar novamente. Então isso seria uma estratégia prática aí, não precisa ser o croissant, né? Pode ser qualquer outra coisa que você associe carboidrato com proteína. Sempre que der vontade de comer pão, de comer farináceo, alguma coisa assim, associar com proteína, associar com fibra é uma ideia interessante para tentar se manter mais tempo saciado. Além dessa alteração direta nas emoções, o que nos faz buscar comida toda hora? O tédio, né? O ócio. Então, a gente tá ali, né, com a sensação de que não tem nada para fazer, a gente tá se sentindo ali, né, inútil. Isso tudo faz com que a gente
queira fazer uma atividade, né? E essa atividade acaba sendo comer. Então é muito frequente quando a gente não tem nada para fazer, quando a gente está ali no ócio, a gente ficar, né, pensando em comida, buscando comida, levanta, vai na geladeira, pega alguma coisa, aí vai ali na cozinha, pega alguma coisa. Enfim, entender que o ócio, ele nos leva a buscar comida. Então, o que a gente poderia fazer? A gente tem que tentar inventar uma nova rotina, né? Mesmo dentro de casa, tentar ter uma rotina. Então, se na minha rotina de trabalho eu fazia 3 refeições, café, almoço e jantar, eu tenho que tentar encontrar atividades para o meio da manhã e para o meio da tarde, para que eu preencha esse meu espaço de tempo com uma atividade, né, que preencha a minha cabeça e que eu continue tentando fazer as refeições com as quais eu já estava adaptada, né? Então, o ócio, ele pode ser ruim, mas ele pode ser muito bom também. Então, encontrar a parte boa do ócio. O que é a parte boa do ócio? É a criatividade, né? Então, a gente tem mais tempo de pensar. Você já ouviu aquela história, é um ditado popular, né? Que se diz que quem trabalha muito não ganha dinheiro porque não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, muitas vezes é por falta de ócio, né? Por falta de conseguir raciocinar, de conseguir pensar. Quem trabalha muito tá sempre trabalhando e não tem tempo de se organizar, não tem tempo de gerenciar as suas coisas, as suas finanças, de gerenciar a própria vida. Então, eu acho que o mundo está nos dando uma oportunidade de gerenciar um pouco melhor a nossa vida, incluindo aí a nossa rotina, né, de ter criatividade, de se reinventar. A gente sabe que após, né, essa pandemia, a gente sabe que a gente pode ter consequências econômicas importantes e perigosas aí pela frente, então muita gente vai ter que se reinventar profissionalmente, né? E aí eu acho que esse já é o momento da gente pensar como a gente pode mudar a nossa rotina, como a gente pode melhorar o nosso trabalho. Eu sei que muita gente deve estar insatisfeita com o trabalho atual, então acho que esse é o momento também de pensar como eu posso conseguir uma nova forma de ganhar dinheiro, de me sustentar, que ao mesmo tempo me dê mais prazer, né? Me deixe mais realizada. Então, acho que esse é o momento da gente aproveitar esse tempo que a gente tem para pensar nessas coisas. E eu tenho certeza que tem muitas coisas que você sempre quis fazer e você nunca teve tempo de fazer. Então esse é um momento para você usar esse tempo para fazer coisas que estão atrasadas, né? Por exemplo, limpar a caixa de e-mail, costurar algumas roupas que estão descosturadas, ou até selecionar algumas roupas velhas. É um ótimo momento para a gente fazer doações também, né? Então roupas que você não usa mais, sapatos, fazer uma limpeza no guarda-roupa. Isso pode ser bom para você, é uma renovação para você e também para a pessoa que vai receber essas coisas. Tem muita gente precisando, com certeza, neste momento ainda mais. De repente, ler um livro novo, começar um livro novo, terminar o livro que você nunca conseguia porque não tinha tempo. De repente, fazer um curso, né? Tem muito curso online de graça, né? Você não precisa nem pagar. Tem muitos cursos que são bem baratos, né? Informações super importantes que são bem baratas. Então, de repente, iniciar um curso online, aprender uma nova atividade, ou por hobby, ou porque pode ser uma nova profissão, né? Uma nova forma de trabalho para você. Arrumar a casa, né? Pelo menos a minha casa tá sempre assim, alguma coisa bagunçada, né? Sempre alguma coisa que poderia melhorar, um armário de livros. Então, pensar nas atividades aí que vão te deixar, que vão te fazer, vão te deixar melhor, né? Vão te fazer bem de alguma forma. Acho que todo ser humano se incomoda um pouco quando tem alguma coisa não terminada, quando tem alguma coisa bagunçada. Então, às vezes, só de você organizar, só de você gerenciar isso, você pode se sentir melhor. Ao mesmo tempo, você vai estar se sentindo útil, vai gastar o seu tempo com uma coisa que pode ser positiva, vai te fazer bem, pode te deixar mais tranquilo. Eu percebi, né, nesses dias aí, eu percebi que lavar a louça
por algum motivo me deixa mais tranquila, né? Se você me perguntar, você gosta de lavar a louça? Eu não gosto, obviamente, eu realmente não gosto de lavar a louça, eu não tenho muita habilidade com trabalhos de casa, mas eu percebi que lavar a louça eu me concentro ali na espuma, eu me concentro ali no copo, no prato que eu tô lavando, e aí é como se eu descarregasse um pouco a cabeça. Então, às vezes é uma atividade assim, né, rotineira, alguma coisa ali do dia a dia, que já acalma você de alguma forma. Então, tente encontrar essas atividades para preencher o seu dia. Agora, um outro fator que a gente tem que tomar cuidado é a falta de interação social, né? A falta de abraço, a falta, né, de toque, e isso acaba diminuindo a nossa ocitocina, né? Diminuindo outras substâncias aí que dão o prazer, né? A emoção de você estar com as pessoas que você ama, que você gosta, e isso também acaba interferindo no apetite, né? Isso também pode ser um fator, tá faltando alguma coisa, então eu vou buscar através da comida, tá? E aí, ao mesmo tempo, o excesso das redes sociais, né? Se a gente não tem o contato físico, a gente vai pro contato através das redes sociais. Isso pode ser bom, mas tem que ser dosado, né? É muito fácil a gente perder a mão e a gente passar o dia inteiro no celular, nas redes sociais, WhatsApp, né? Essas formas virtuais de interação. Então, assim, isso pode substituir parcialmente quando você faz uma videochamada com os seus amigos, né? Você pode fazer em grupo, tem alguns aplicativos aí, Zoom, Skype, tem alguns aplicativos em que você pode ter essa interação, então busque ter essa interação com as pessoas que realmente fazem parte da sua vida, né? Amigos próximos, familiares que não estão na sua casa, que você precisa falar, familiares que estão longe. Então isso pode ser positivo, isso pode aumentar um pouquinho aí, né, os hormônios do prazer, mas cuidado para não ficar o dia inteiro gastando o seu tempo na rede social, às vezes, né, vendo algumas coisas que não são muito úteis e ao mesmo tempo recebendo muita informação negativa, né, dessas histórias aí da própria, inerentes à própria pandemia. Então precisa tomar muito cuidado em equilibrar isso por conta dessa situação que a gente está vivendo. E se você está isolado em família, voltar a sua atenção para a sua família, aproveitar esse momento, isso é uma grande oportunidade, né? Você poder curtir os seus dias, curtir as suas horas com as pessoas que você mais ama, com as pessoas que estão dentro da sua casa, filhos, né, marido, esposa, às vezes pais. Então, aproveitar esse momento para fazer as refeições em família. Claro que isso pode ser uma armadilha, né, porque aí a gente está em família, então a gente quer toda hora se reunir, e aí a reunião sempre envolve comida, então ter atenção para isso, né, tentar se reunir pelo menos ali para um cafezinho, né, não precisa envolver muita comida, tá, mas pelo menos as principais refeições para suprir um pouquinho dessa necessidade que a gente tem do contato físico, né, da troca aí de carinho. Então isso é uma oportunidade que a gente precisa enxergar, não pode deixar passar. Aproveitar também que tá em casa pra comer comida caseira, né? Então é uma forma, e claro que, né, quando a gente tá no trabalho, é muito difícil a gente conseguir vir em casa, comer a comida de casa, então muitas vezes a gente acaba indo num fast food, acaba comendo comida de restaurante que nem sempre é feita da melhor forma. Então isso pode ser uma coisa positiva também, estar em casa, tentar comer comida mais caseira, comida de verdade, que a gente chama. O que seria, por exemplo, uma comida de verdade? Um prato de comida com uma proteína. O que é proteína? Carne, frango, peixe, né? Então, pelo menos um dos três, carne, frango, peixe. Uma porção pequena de carboidrato, pode ser ou arroz, ou purê, ou macarrão. Uma porção de salada, de preferência folha, né? Folha verde. Então, todo tipo de folha, pode ser uma folha, pode ser a combinação de 2 folhas, de 3 folhas, e uma leguminosa, né, que geralmente para o brasileiro é o feijão, mas poderia ser também grão de bico, ervilha. Então, assim, tentar fazer um prato básico, simples, com esses 4 componentes. Como eu já comentei, né, sobre a questão do supermercado, muita gente acabou ficando com medo, fez estoque. Então, assim, como é que a gente pode organizar essa questão da refeição?
Faça na sua casa arroz e feijão. Arroz e feijão é a comida básica do brasileiro. Faça na sua casa arroz e feijão. Se possível, né, tente ter aí as porções de folha. Então aí você pode ter uma ou duas folhas para você cortar, lavar. Essa folha ela vai durar 2, às vezes até 3 dias na geladeira, bem condicionada. Então não precisa ser uma porção grande. Se você não gosta de salada, coloque ali assim uma porção pequena, mas que pelo menos tenha ali a presença da salada. A ideia é você ter fibra, é você ter fonte de fibra. No feijão também você tem fonte de fibra, tá? Então feijão e salada são importantes fontes de fibra. O feijão também tem um pouco de proteína, então também ajuda na saciedade. E é importante ter a proteína, tá? A proteína é fundamental porque é ela que vai manter o maior tempo de saciedade e de preferência uma porçãozinha pequena de carboidrato, né? Nada muito grande em carboidrato, que aí no caso do exemplo aí que eu dei seria o arroz, mas poderia ser substituído por outras fontes. Se você bom, a proteína ela eu acredito que é a de mais difícil confecção, vamos dizer assim, é mais difícil, né, fazer proteína para quem não tem muita habilidade culinária. Então, se você não tem casa, se você tá sem funcionário, compre a proteína. Não precisa ser proteína cara, né? Pode ser carne moída, né? Picadinho, frango não tende a ser tão caro. Então, assim, tente ter sempre uma fonte proteica. Arroz, feijão e salada. Isso é um prato básico. Tente fazer isso de preferência no almoço e jantar. Eu sei que tem muita gente que não gosta de jantar, mas aí se você não gosta de jantar, você precisa ter um lanche mais saudável para o jantar. Mas o ideal seria você tentar fazer essa refeição mais caseira, pelo menos 2 vezes ao dia. Eu diria que pelo menos no almoço e jantar. Isso é uma dica aí que facilita a rotina alimentar. Além disso, aproveitar que está em casa e lembrar de beber água, né? Então, beber mais água. Estabelecer ali uma frequência ali para você beber determinados copos de água, X copos de água, aí vai depender também do seu peso, mas assim, tentar aumentar a frequência de água, que é uma coisa que eu sou uma pessoa que esqueço de beber água, embora eu oriente os pacientes a aumentar a ingestão de água, mas eu quando estou trabalhando, né, freneticamente, acabo esquecendo de beber água. Às vezes você tá ali empolgada, né, no atendimento, ou então dando aula, e aí você realmente esquece de beber água. Então, aproveitar que tá em casa para ter essa lembrança. Para finalizar, fazer uma reflexão, né, sobre esse momento que a gente está passando, refletir o que é essencial na vida, né? A gente, quando tá trabalhando muito, a gente não consegue pensar muito e a gente acaba criando muitas necessidades pra gente, muitas necessidades que são criadas até para suprir um pouco da loucura, da correria do dia a dia, do estresse, né, do nível de ansiedade aí que se cria também pelo excesso de trabalho. Acho que os extremos são fatores que criam ansiedade, tanto a falta, né, de não fazer nada, o ócio, o tédio, como a gente comentou, mas também o excesso de trabalho também é fator aí estressante. Então, na correria, a gente acaba não tendo essa reflexão, e eu acho que é o momento da gente entender que muita coisa que a gente faz na vida é descartável, é desnecessário, né? Então, aprender a priorizar o essencial e tomar isso para nossa vida, né? Não fazer isso só nesse momento, né, de isolamento, só nesse momento da pandemia, e não ter esse aprendizado pro resto da vida. E, acima de tudo, começar a entender melhor os nossos pensamentos, gerenciar mais o que passa na nossa cabeça. Esse é um momento também da gente fazer esse exercício, né? Entender primeiro, assim, entender por que você tá passando por isso, e aí foi esse o principal motivo que me fez gravar esse vídeo, né? Então, entender que as coisas acontecem e que eu não sou a única vítima, né? Isso é uma coisa que tá acontecendo com todo mundo, e a gente precisa criar estratégias para sair disso, entender em que momento eu tô com fome de verdade, em que momento eu tô comendo por ansiedade, ter essa percepção sem julgamento, né? Eu dei um exemplo aí da história do croissant que eu comi, e comi assim, sem culpa e sem julgamento, porque eu sei que naquele momento eu entendi que eu precisava, que de alguma forma ia me acalmar, mas que não é a minha única estratégia, né? O grande problema é quando a gente enxerga a comida como única saída, como única estratégia. E eu acho que a gente começar a se culpar menos e a se julgar menos e se criticar
menos, é o primeiro passo para que a gente consiga enxergar outras estratégias para combater essa dificuldade que a gente está passando aí em relação à necessidade de buscar comida o tempo inteiro. Então, utilize esse tempo para fazer essas reflexões. E eu, sinceramente, espero ter ajudado. Foram coisas assim que foram acontecendo comigo ao longo desses dias e que eu fui anotando, né? E eu percebi que, de alguma forma, eu poderia compartilhar isso e contribuir para ajudar mais pessoas. Muito obrigada e fiquem com Deus. Olha aqui como é que eu tô curtindo meus dias. Melhor coisa não há. Né, meu amor? Dá beijo na mamãe. Manda beijo. Manda beijo pra câmera. Um beijo a todos, fale. Um beijo a todos.